Boa noite, no caso da live. Eu gostaria de agradecer o convite do João Rego, né, para participar, e também do Cristóvão Buarque, para estar aqui falando um pouquinho sobre algumas impressões acerca da obra A Última Trincheira da Escravidão. Bom, eu realizo alguns estudos, né, principalmente na área de História e no período do pós-abolição, né, também alguns trabalhos e pesquisas no tema da abolição. Realizo estudos já há um bom tempo. Bom, primeiramente, vou trazer um olhar aqui de historiadora, né, ao trabalho, que é um trabalho que ele tem uma natureza híbrida, né, ele não é um trabalho, digamos assim, acadêmico do ponto de vista da história, né, mas é um trabalho que tem uma importância exatamente porque permite uma interlocução, né, política, uma interlocução com outros atores, enfim. Então, claro que é um livro que tem uma especificidade, né, de público, de mensagem, de proposta, né? Ele tem um viés de uma defesa política contemporânea e que vai na história, né, para também basar essa defesa. Por que eu digo isso? Porque também é importante, né, a gente entender essas especificidades do campo, né? Por exemplo, num livro, digamos assim, mais específico da área de história, a gente tem muito mais as citações, as fontes, o diálogo com uma historiografia, né, com autores que estão também debatendo o tema, né? Mas nesse caso, eu acho que tem uma leitura, eu acho que o Cristóvão, né, devido à sua erudição, né, e todo o seu conhecimento, ele, claro, vai nas fontes, né? Mas ele traz isso de uma forma mais já diluída no seu discurso, né? Então, a gente percebe aqui, e eu gostei muito já no início, né, a dedicatória, não só para a memória de Luiz Gama, né, que lutou e não assistiu à primeira abolição, né, um grande abolicionista que não chegou a presenciar o momento, né, a culminância, pelo menos em parte, né, da sua luta, né, e trazer para os dias de hoje, né, a dedicatória também para o Moise Kabangambe, né, que foi assassinado, né, próximo ao Cais do Valongo, né, que inclusive simbolicamente, né, um espaço também marcado pela escravidão. Então ele vai falar, né, ele traz essa dedicatória para mostrar também a contemporaneidade dos resquícios, né, do racismo e das mazelas, né, provocadas, das desigualdades, né, trazidas também por esse nefando legado da escravidão, né? Então, claro que, como o livro coloca, para o autor, essa última trincheira, digamos assim, né, a ser vencida e que decorre dessa herança escravocrata é a desigualdade educacional, né? Então, ele, na verdade, ele constrói seu argumento para chegar nesse ponto. É interessante porque ele traz para o leitor um cenário, uma boa reconstituição dos 10 dias que antecederam a abolição, né? A emancipação formal dos escravos no Brasil em 1888, né? Pela princesa, aí no caso, estamos falando aí oficialmente, né? Decretado pela princesa Isabel. Esses 10 dias de debates, né? Inclusive ele vai falando do modelo apressado como a abolição aconteceu, né? Essa modernidade apressada, eu acho que ele traz bem esse ponto, né? Como e aí ele não poupa as palavras, né? Para mostrar as hipocrisias, né? E como o processo da abolição negou de alguma forma a universalização do direito à educação, né? Para as populações, entre aspas, libertas, no caso aí emancipadas, né? E aí a historiografia realmente ela também, outros autores concordam, né, com o fato de que a abolição o processo da abolição como se deu no Brasil ocorreu comprometido com uma agenda, né, de uma elite latifundiária, comprometida com uma agenda desses senhores escravocratas, né, assim, a partir dessas negociações que terminaram beneficiando, né,
muito mais esses grupos sociais, né, e levando também ao prejuízo, né, das populações remanescentes da escravidão. Então, e aí ele traz os pontos que também são pontos que são compartilhados pela historiografia, né? Eu destaco aqui, né? Ele traz umas frases impactantes e que também são, eu acho que não há discordância, né? Em dizer, por exemplo, né? O não pedido de perdão, já ainda nos tempos do final do Império, né? E mesmo no início da República, aos africanos escravizados, algo que só vai acontecer, né? Décadas depois, com o presidente Lula, quando ele vai para o Senegal, né? Na Ilha da Goré, que ele realmente pede perdão, é o único presidente que fez isso, né? Então, imagine, todos esses anos no Brasil, né? Essa negação, né? O próprio Cristóvão coloca aqui que não fizeram um monumento, nunca não foi feito ainda um monumento a esse holocausto, que foi o holocausto da população, né? Esse holocausto, entre aspas, né? Esse genocídio da população negra no Brasil, né? A necessidade de ainda se ampliar esses pedidos de desculpas de várias formas, né? Não só com um ato de vontade de um governante, de governantes, mas também de um processo que, de fato, possibilite a ascensão social, né? Das populações negras no Brasil, da população negra no Brasil, né? A ideia também que ele coloca, historicamente falando, quando ele vai analisar o pós-abolição, né? Claro, coloca a ideia de que todos, né? Já que o Brasil não implantou uma segregação do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social, sim, né? Então, ele coloca a cortina de ébano, a cortina, né? As cortinas que foram colocadas, né? E que impossibilitam, via preconceito, via racismo, né? Via desigualdade social, que abateu a população negra. Cristóvão, no seu livro, ele traz alguns pontos, e aí são posicionamentos políticos, né, que eu acho que às vezes são apressados porque coloca como se as lutas, principalmente do movimento negro, né, ao longo da história, ela fosse no sentido de uma inclusão dentro de uma lógica de ensino superior, né, e não universalista, como ele estava dizendo. Eu acho que é um pouco apressado, algumas conclusões são apressadas, eu acho que fazem parte do tipo de proposta, da ideia dele política, enfim, de colocar frases mais incisivas, mas eu acho que é preciso também, da mesma forma que foi feito um histórico tão interessante sobre o período da abolição, um histórico também mais amplo sobre as lutas, né, em prol dessa igualdade, né? Eu acho que ele traz, e aí são pontos, no final, importantes, que a ideia de que precisamos ter uma mania de educação, né? Eu acho que uma consciência educacionista, né? Um movimento mais amplo, né? De engajamento social e político em prol da qualidade e da universalização da educação, que eu acho que é um ponto que ele traz, né? Essa ideia. Só que aí eu vou fazer uma provocação, porque do mesmo jeito que ele coloca, né? Que o próprio afã dos abolicionistas em libertar os escravizados, por si só, não dava conta da complexidade, né, das desigualdades que existiam no Brasil, também o fato de termos um grande engajamento nacional, e que temos, em muitos casos, mas de ter um grande engajamento em prol da qualidade da educação e também da universalização da educação, por si só também não resolve a complexidade da desigualdade estrutural e do racismo estrutural que existe no país. Então, não é uma questão apenas, não é, e aí eu discordo quando ele coloca a questão da desigualdade pedagógica, né, como se proteger alguns grupos fosse manter uma desigualdade. Eu acho que não. Eu acho que é tão complexa a situação do racismo e da desigualdade estrutural no Brasil, que ela abrange tantas, e tem também suas sutilezas, suas reentrâncias, saliências, em parte mais velada, em parte mais exposta, que é preciso identificar também, né? Não dá apenas para pensar em qualidade sem pensar nas distorções que existem com relação, inclusive, à própria população negra, geográficas, nutricionais, o próprio racismo no funcionamento da justiça, no funcionamento do mercado de trabalho. Então, eu acho que
andam em paralelo, não são discordantes, né? Então, existir um grande movimento educacionista, né, mais engajado, tem uma bandeira tal qual houve no abolicionismo, né? De um grande esforço nacional coletivo, ele ele caminha em paralelo também com a escuta, né, dos agentes sociais envolvidos nesse processo, principalmente representantes negros, né, e suas demandas, e que eu acho que não se reduz a uma questão do ensino superior, não se reduzem sabe, elas são bem mais complexas. Então, acho que para poder a lógica, de fato, de vencer essa última trincheira, né, uma das últimas trincheiras, ocorra, é preciso haver também esse duplo movimento, né? Atentar para as complexidades, né, do racismo estrutural e pensar uma bandeira educacional, política, mais engajada, mais ampla.